Boa noite. Tudo bem? Aí eu vou falar de novo uma frase que eu gosto muito de falar. Eu não conformo de não ouvir um boa noite e um tudo bem. Então eu vou repetir, tá bom? Boa noite. Boa noite. Ok. É o início de uma semana, né? Esperamos que seja uma semana maravilhosa para todos. Pedindo sempre as bênçãos de Deus para nos acompanhar no decorrer desses dias. Tá bom? Agradecemos a presença dos nossos visitantes, cumprimentamos também os visitantes. Tá? Sejam bem-vindos à nossa casa, a casa de Deus, e estejam sempre presentes aqui. Aqui é o lugar de todos nós para louvar o nosso Deus, tá bom? Vamos então louvar o nosso Deus, cantando uma música muito bonita que fala que existe um amigo, né? E esse amigo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar uma outra música que fala sobre da beleza que é o nosso Jesus Cristo, não é? Por isso que nós cantamos aí: lindo és meu mestre. Lindo és
Vamos cantar a nossa salvação, que é feita, realizada mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer, que gozo, enche meu coração. Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é minha vida, fonte Ele é de amor, tira de minhas águas todo pesar e a dor. E se eu sofrer a prova, muito fácil me será. E se inverter o pranto, logo Ele enxugará. Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Hei de passar a noite sem mais sentir temor. Breve virá o dia de perenal fulgor. Oh, que prazer supremo ver a Jesus no lar e na mansão de glória, com Ele então reinar. Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Amém? Vamos cantar um hino que fala sobre o Espírito Santo, que nos orienta, nos ilumina, nos convida a andar com esse nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então, para iniciar. Concede-nos, ó Deus, o Espírito de amor, e ao nosso coração o teu consolador. No mundo atroz, que sempre o Santo Espírito esteja em nós. Convença o mundo então
vamos juntos orar ao nosso Deus. E para isso eu vos convido que nós ajoelhemos na sua presença. Querido Deus, nosso grandioso Pai amado, Senhor, Tu és um Pai de amor, Tu és um Deus misericordioso, um Deus que sustenta, um Deus que salva, um Deus que conduz os Teus filhos em Teus caminhos. Amém. E nós Te louvamos, Senhor, por tudo isso, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela salvação através do sacrifício de Teu Filho na cruz do Calvário. Amém. Te agradecemos, Senhor, e louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos ajoelharmos na Tua presença, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, para Te louvar, ó Deus, e buscar de Ti, Senhor, as bênçãos que nós necessitamos para a nossa vida diária até chegar à eternidade. Amém. Deus querido, hoje é um dia especial para os pais, aqueles a quem o Senhor concedeu o privilégio da paternidade. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem conduzido os pais neste mundo de uma maneira maravilhosa. Tem chamado os pais à responsabilidade na criação e na condução dos filhos que o Senhor os deu. Amém. Pai querido, nem muitos ouvem, Senhor, a Tua voz. Outros ouvem e querem Te seguir, Senhor. Querem andar sobre a Tua orientação na condução das Tuas famílias, ó Deus, como aquele que o Senhor outorgou, não só a paternidade, ó Deus, mas o privilégio de ser um patriarca. Senhor, obrigado. Obrigado por isto, Senhor. E nós queremos Te pedir agora, ó Pai, com os nossos agradecimentos, que o Senhor abençoe todos os pais deste mundo. Que cada um, querido Pai, cumpra o Teu dever na Tua presença e que dirija a Tua família, Senhor Deus. Que procure conduzir os filhos nos caminhos que o Senhor nos tem ensinado. Amém. Senhor, sabemos que naquele dia, quando o Teu Filho voltar a este mundo e nos levar para os céus, nós ouviremos de Ti a pergunta: pais, onde estão os filhos que eu Te dei? Senhor, que naquele dia nós possamos, querido Deus, responder-te: Senhor, aqui estão todos. Mas para isso, Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a conduzir os nossos filhos nos Teus caminhos. Amém. E para isso, Senhor, nós precisamos de poder, precisamos da direção do Teu Santo Espírito e da Tua proteção. Amém. Senhor, e nós queremos, neste momento, agradecidos, Te pedir, Pai, que o Senhor cumpra em nós as Tuas promessas. Em nome de Teu Filho Jesus Te pedimos. Amém. Amém.
palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida transformar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo confessar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua luta conduzir, se juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega a tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Vinde a mim. Amém? Boa noite a todos. Como nós ouvimos aqui na oração, hoje é um dia muito especial, né? É um dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu quero, nesse momento, antes de começar a mensagem desta noite, pedir a você que está do lado de algum pai aí, que cumprimente essa pessoa, dê um abraço, deseje um feliz Dia dos Pais. Certamente é uma bênção de Deus a paternidade, a maternidade, e por isso nós estamos felizes nessa noite. Novamente, então, parabenizamos os pais por esse dia tão especial. Quando eu era mais novo, eu me lembro de ouvir uma história, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas ela traz um fundo muito interessante, por isso eu quero lembrar com vocês. É uma história curtinha.
Nessa história, era a história de uma senhora idosa, já próxima da sua morte, e essa senhora havia crido na esperança da volta de Jesus por toda a sua vida. E ela foi questionada por um amigo, uma pessoa, que, tentando caçoar dela, perguntou assim: quantos anos a senhora tem? E ela disse, um número grande de idade, uma idade muito avançada. Ele disse: a senhora espera Jesus desde quando? Ela falou: desde que eu sou muito pequena, desde que eu me lembro de alguma coisa, eu espero Jesus voltar. Pois é, e a senhora já viveu toda a sua vida e Jesus ainda não veio. E a senhora continua esperando? A resposta dela foi surpreendente. Ela disse: eu sei que Jesus ainda não veio, mas eu sei também que hoje ele está 60, 70 anos mais próximo de voltar do que no dia em que eu tive a esperança pela primeira vez. Muito bonito nós pensarmos nisso, né? Nós conhecemos a história de muitas pessoas nessa igreja que nós conhecemos, com as quais nós convivemos e que hoje descansam, dormiram. E dormiram na esperança da volta de Jesus. Quando eu me batizei, eu tinha 10 anos. Me batizei no dia 18 de junho de 1978. E eu tinha no meu coração uma esperança ardente de ver Jesus voltar. A gente chama isso de primeiro amor, né? E aquele amor, aquela chama ardia no meu coração, eu me lembro com saudade daquele sentimento. Faz mais de 30 anos. E Jesus ainda não veio. Eu fico me perguntando, por que é que Jesus não veio? O apóstolo Paulo tinha tanta certeza e tanta esperança da volta de Jesus, que ele esperava Jesus voltar nos seus dias. Isso é claro para nós, né? Ele tem uma frase em que ele diz assim: porque nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele se inclui no grupo das pessoas que estariam vivas por ocasião da volta de Jesus. Quase 2000 anos que o apóstolo Paulo descansa, e Jesus não veio. E eu fico me perguntando, por que é que Jesus ainda não veio? Nós sabemos a resposta? A Bíblia diz que Deus jamais faria nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus deixou na Bíblia luz suficiente. E nós podemos, através da Bíblia, entender por que é que parece demorar tanto o nosso Senhor. E a resposta é muito simples. Jesus ainda não veio porque há profecias que precisam ser cumpridas para que ele venha. Nós conhecemos as profecias que falam do tempo do fim. E nós certamente temos visto, ao longo dos anos, as profecias se cumprirem uma atrás da outra. Os sinais são muitos hoje. Nós vimos sinais no sol, na lua, nas estrelas, como Jesus disse que aconteceriam. Jesus fala de uma chuva de estrelas, fala do sol escurecer, da lua transformar-se em sangue. Isso aconteceu há mais de 250 anos atrás. Os sinais da volta de Jesus têm se cumprido um a um, e nos nossos dias, cada vez mais. Fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. E Jesus ainda não veio. Mas eu tenho a plena certeza, como o apóstolo Paulo tinha, de que Jesus certamente voltará nos nossos dias. Nós temos esperado isso. Mas por que é que Jesus não voltou? Nós conhecemos o texto. Eu quero convidá-los a abrirem comigo a Bíblia. Nós vamos ler juntos. Certamente nós podemos citar de cor esse texto. Mateus 24, 14. O próprio Jesus falando. Na tradução da minha Bíblia, eu leio assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas então Jesus não voltou ainda porque o evangelho ainda não foi pregado a todo mundo? É isso? Mas essa questão me deixa um pouco perplexo, porque
Nós somos hoje quantos habitantes nesse planeta? Vocês têm noção? Em torno de 7 bilhões. Em janeiro de 2011, de acordo com as estatísticas, nós atingimos 7 bilhões de habitantes na Terra. Sabem quantos desses são cristãos, professam fé cristã? Aproximadamente 3 bilhões de pessoas no mundo são cristãos. Mas aí o raciocínio que eu faço é um raciocínio simples. Se praticamente 1 em cada 2 pessoas é cristã, aqueles que não são, pelo menos já ouviram falar a respeito de Jesus. Nos nossos dias, a comunicação é muito diferente dos tempos de Jesus. Nós temos internet, nós temos televisão, transmissões via satélite, online, em tempo real. Nós temos pessoas que nos assistem hoje pela internet, esse sermão aqui na igreja. Quem não teria ouvido falar a respeito de Jesus? Mas se todo mundo provavelmente já ouviu falar de Jesus, por que é que ele não veio? Ou será que não era de ouvir falar que Jesus estava dizendo? Quando ele diz esse evangelho será pregado, do que é que ele estava falando? Quero convidar vocês a avançarmos um pouco na Bíblia. Vamos lá no livro de Apocalipse. Abramos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 6. Meu objetivo hoje não é estudarmos essas profecias de Apocalipse, mas eu quero apenas citar algumas coisas nesses textos. Aqui nós temos um texto bastante conhecido dos adventistas, que é a tríplice mensagem angélica. Vamos ler. A partir do verso 6 diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Ora, o que a Bíblia está dizendo aqui? Nós conhecemos esse texto. A Bíblia está dizendo que haveria 3 grandes mensagens. Nós sabemos que em profecia, anjo significa mensagem ou mensageiro. E a Bíblia está dizendo que haveria 3 grandes mensagens no fim dos tempos. A primeira delas, um evangelho eterno que seria pregado. A segunda mensagem, o segundo anjo diz que caiu Babilônia. O que significa Babilônia? Todos nós sabemos. A Torre de Babel foi o lugar onde Deus confundiu as línguas dos homens. Babilônia significa confusão. Então nós estamos vendo que haverá um momento na história em que a confusão será desfeita, porque Babilônia vai cair, a confusão vai se desfazer. Que confusão? Nós temos hoje 3 bilhões de cristãos no mundo. Mas esses 3 bilhões de cristãos conhecem o Senhor Jesus? Conhecem a verdade bíblica? Ou simplesmente ouvem falar e aceitam uma parte da verdade? Conhecem toda a verdade, praticam toda a verdade? Qual é a confusão? Eu já ouvi dizer de líderes religiosos cristãos que incentivam os membros das suas igrejas a irem ao centro espírita para tomarem um passe. Já ouviram falar de coisas assim? Qual é a confusão? Tudo está misturado. Tem muita verdade? Tem, mas tem muito engano também. E haverá um momento em que essa confusão será desfeita. E a terceira mensagem, o terceiro anjo, o que é que a Bíblia diz?
que nós não devemos adorar a besta e nem recebermos os seus sinais em nós, nem na fronte e nem na mão. Mas a Bíblia não encerra as mensagens dos anjos com esses 3 anjos. Há um quarto. E eu quero ler para vocês sobre isso. Avancemos um pouquinho mais para o capítulo 18 do Apocalipse. Vamos ler os 5 primeiros versos de Apocalipse 18. Leia comigo na sua Bíblia. Aqui nós lemos assim: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha que coisa interessante. Tem um quarto anjo que repete a mensagem do segundo. Ele diz que Babilônia cairá, ou seja, a confusão será desfeita. E nessa hora, aqui aparece um dado muito interessante, porque esse quarto anjo, a Bíblia diz que ele vem com grande poder, ou seja, uma mensagem de grande poder, e essa mensagem encherá o mundo com a sua glória. É isso que a Bíblia está dizendo no primeiro verso do capítulo 18. E mais, nesse momento em que a confusão de doutrinas se encontra presente no mundo, Deus fala do céu uma frase. O que é que ele diz? 18:4. Saia dessa confusão, povo meu. Então percebam o seguinte: quando Jesus fala lá em Mateus 24:14, que o evangelho seria pregado, ele não está dizendo que as pessoas ouviriam simplesmente falar a respeito de Jesus. Ele está dizendo que o evangelho tem que ser pregado com poder, num momento especial da história, para que os filhos de Deus sinceros, que estão em todas as religiões, sejam chamados a sair da confusão e venham para a luz, para a verdade. Qual é a luz? Qual é a verdade? Jesus, a Bíblia, Deus, a palavra de Deus. Então as pessoas serão chamadas a vir para a verdade. Percebem por que é que Jesus não voltou ainda? Você viu essa pregação acontecer com grande poder e encher o mundo com a sua glória? Ou nós não vimos isso ainda? Nós ainda não vimos, eu pelo menos não vi. Então o que é que está faltando? Por que é que Jesus ainda não veio? Porque não basta que as pessoas ouçam falar a respeito de Jesus. É preciso que o evangelho seja pregado com poder, com grande glória, e que encha o mundo com a sua glória. Para que nesse momento Deus possa tirar os seus filhos sinceros de todo tipo de engano, de doutrina errada, e trazer os seus filhos para a luz. E é por isso que Jesus ainda não veio. Mas se o anjo de Apocalipse 18, assim como os anjos de Apocalipse 14, são mensagens, são mensageiros, são verdades que precisam ser pregadas, a pergunta é a mesma que Deus fez para Isaías lá no passado. As pessoas precisam ouvir a verdade. E Deus pergunta para Isaías assim: a quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? E Jesus pega e coloca essa responsabilidade mais próxima de nós, né? Todos nós conhecemos a grande comissão que está lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Nós conhecemos de cor, eu não vou ler. O que é que Jesus diz lá? Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a quem enviarei? Quando Deus pergunta para Isaías, Isaías disse para ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje essa mesma pergunta se repete para nós. Por quê? Porque há filhos de Deus sinceros que precisam ser chamados da confusão para a verdade. E qual é a resposta que nós temos que dar para Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é isso? Mas na verdade, nós podemos ter algumas atitudes. Nós podemos dizer para Deus: Senhor, eu vou
vou falar para essas pessoas. Mas nós podemos ter algumas atitudes que eu gostaria de avaliar com vocês. A Bíblia nos dá exemplos de atitudes diferentes que nós podemos ter diante do chamado de Deus. A primeira dessas atitudes nós conhecemos bem, mas eu quero convidá-los a lerem comigo um pedacinho do livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Nós lemos assim, Jonas 1, verso 1, de 1 a 3. Lemos assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Essa é a primeira atitude que nós podemos ter: fugir de Deus. Fugir de Deus é o mais fácil. Sabem por quê? Porque nós estamos dispostos a fazer uma série de coisas. Nós estamos dispostos a devolver o nosso dízimo na igreja. Nós estamos dispostos a dar ofertas na igreja. Nós estamos dispostos, algumas vezes, até a ajudar os necessitados. Nós estamos dispostos a ir num abrigo de crianças carentes, como nós fomos ontem à tarde com os jovens da classe de escola sabatina. Nós estamos dispostos a muitas coisas, mas estamos dispostos a pregar o Evangelho? A atitude de fugir de Deus é muito fácil de ser tomada. Experimento isso na minha vida todas as vezes que eu sou chamado para pregar. Me convidam para pregar, a minha primeira atitude, a minha primeira reação é pensar: não, outra pessoa, eu não. Porque fugir de Deus é fácil, é cômodo. Mas nós temos que entender, queridos, que há filhos a quem Deus ama e a quem Deus quer salvar, que estão em Babilônia. E é por isso que quando Deus pergunta: a quem eu enviarei? Ele está esperando de você e de mim uma resposta diferente da resposta de Jonas. Que tipo de resposta Deus espera de nós? Nós conhecemos bem a história, eu não vou ler porque é uma história longa, a narrativa é longa na Bíblia, mas nós conhecemos a história do profeta Elias. Se lembram, essa história é uma história épica, é uma história que para mim é das mais bonitas da Bíblia. Eles estavam há 3 anos e meio sem chuva na terra de Israel. E o profeta Elias, desafiado pelos profetas de Baal, eles conversando quem é que era Deus, se era Deus do céu ou se era Baal. Então o profeta Elias faz uma proposta, ele diz assim: tudo bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o alto do monte, vocês vão erguer um altar, vão sacrificar animais e vão colocar o animal em cima do altar. E vão pedir para Baal colocar fogo. Vocês vão orar, do período da manhã é a vez de vocês. E depois que vocês acabarem, eu vou sacrificar o animal, vou colocar sobre o altar e vou orar para o Deus do céu, para que ele coloque fogo no animal. E nós vamos ver quem é Deus. O Deus que conseguir queimar o animal que está sobre o altar, esse será considerado Deus. E nós vamos poder decidir entre Baal e entre Deus do céu. Eles falaram: uma boa proposta, vamos fazer assim. E eles fizeram, nós conhecemos bem a história. Quantos eram os profetas de Baal naquela ocasião? 450. E do outro lado, do lado de Deus, somente o profeta Elias. É muito interessante essa narrativa na Bíblia. Os profetas de Baal começaram cedo, no começo da manhã. Eles colocaram um animal sobre o altar e começaram, E gritavam: Baal, Baal, põe fogo nesse animal, Baal. E a Bíblia diz que eles pegavam lanças, pontas de ferro, e batiam nas costas, se mutilavam até sangrar, para que Baal fizesse um milagre, para que eles, fazendo um sacrifício pessoal, Baal os recompensasse com o fogo.
E eles gritavam, Baal, Baal. E deve ter sido hilário, deve ter sido cômico, porque o profeta Elias está lá do lado olhando, e o profeta Elias ficava assim, eu acho que vocês estão gritando pouco. Ele deve estar atendendo outra pessoa em outro lugar e não está ouvindo vocês, gritem mais alto. Talvez ele esteja cochilando, será que ele é surdo? E aqueles homens ficaram durante toda a manhã e nada aconteceu. O profeta Elias, na vez dele, falou para eles, agora vocês já tentaram muito, deixa a minha vez, né? E ele pega e coloca o animal sobre o altar. A Bíblia descreve em detalhes a cena, deve ter sido muito interessante, porque ele manda que cavem um rego ao redor do altar. E ele fala, não, esse altar e esse animal estão muito secos. Vai ser fácil para Deus fazer fogo em coisa seca. Vamos jogar água. Aí eles trazem água e ele manda molhar tudo. E encharca o animal e encharca o altar. Ele olha e fala, não, ainda está muito fácil para Deus queimar esse animal aí. Vamos colocar mais água. E pela segunda vez eles enchem de água o animal e o altar. Ele fala, não, ainda está muito fácil para Deus. Afinal, ele é o Deus do céu. Colocar fogo nesse animal vai ser simples. Mais água. E pela terceira vez eles enchem de água. A Bíblia diz que era tanta água, que a água encheu todo o animal, o altar, e ainda cobriu todo aquele rego que eles cavaram em volta do altar. E o profeta Elias se ajoelha e ora a Deus e faz uma oração, e nós conhecemos a história. A Bíblia diz que desceu o fogo do céu e consumiu aquele animal. E o fogo foi tão intenso que até a água, a Bíblia diz que foi lambida pelo fogo. Eu pergunto para vocês, o que é que o profeta Elias tinha de mais? Ele era melhor do que você ou do que eu? A Bíblia diz assim que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O profeta Elias era pecador ou era santo? Ele era um santo homem de Deus pecador, como você e como eu. O que é que ele tinha de mais? O profeta Elias tinha uma coisa de mais. Quando o profeta Eliseu está com o profeta Elias vai ser tomado para ser levado para o céu, Elias pergunta para Eliseu, o que é que você quer que eu te dê? E Eliseu diz assim, eu quero que haja em mim uma porção dobrada do Espírito que há sobre você. Esse era o segredo do profeta Elias. Ele tinha o Espírito de Deus. E o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje à noite? Irmãos, nós temos duas atitudes possíveis diante da convocação de Deus para nós pregarmos o Evangelho. Ou nós nos acovardamos e fugimos, como foi a primeira reação de Jonas, ou nós nos vestimos do Espírito que havia sobre Elias. Não há outra opção. Ou o Espírito de Deus nos usa, nós nos colocamos à disposição do Espírito de Deus para sermos usados, ou nós vamos inevitavelmente fugir de Deus. E aí é interessante, porque nós vivemos um momento da história muito interessante. Porque as profecias estão se cumprindo nos nossos dias. Jesus está para vir. Nós precisamos do Espírito, o Espírito será derramado. E nós começamos a viver na igreja há alguns anos atrás uma coisa estranha. Quantos aqui já ouviram falar de um grupo de pessoas no meio da igreja adventista pregando que o Espírito Santo não é Deus? Já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi também. É estranho essa pregação nesse tempo ou não? É inesperado, é indesejável, mas não é estranho, né? Por quê? Porque se no momento em que o Espírito de Deus deve ser derramado sobre o seu povo, nós deixamos de acreditar no Espírito, nós não o pediremos a Deus. E se nós não o pedirmos, nós não receberemos. É por isso que nesse momento da história, as pessoas começam a pregar, o inimigo, o diabo começa a colocar no seio da igreja a ideia de que o Espírito não existe, porque nós não existe como Deus, porque nós devemos depender do Espírito que havia sobre Elias para pregar o Evangelho. E é por isso que nesse momento da história, as pessoas começam a dizer que o Espírito Santo não é Deus. Mas só existe uma atitude possível para tirar de Babilônia os filhos a quem Deus ama, que é nos revestirmos do Espírito que havia sobre Elias. E nesse momento da história, o inimigo tenta nos destruir, pregando a mentira de que o Espírito Santo não é Deus.
Como adventista, desde pequeno, eu tenho ouvido duas expressões que todos nós certamente já ouvimos, dois nomes de duas chuvas, chuva temporã e chuva serôdia. Quando eu era menino, eu ouvia essas expressões e falava, do que é que esse povo está falando? O que está acontecendo? E quando a gente vai estudar, a gente entende melhor o que é que significam as expressões que são usadas na Bíblia. Essas expressões são bíblicas. O profeta Amós fala dessas duas chuvas. Ora, lá na Palestina, há dois períodos muito importantes para as plantações e para as colheitas. Um dos períodos é exatamente logo após o momento em que eles fazem a semeadura, cai uma chuva. Ou seja, os agricultores se programam para plantarem exatamente antes do momento em que caem as primeiras chuvas. Essa chuva é chamada de chuva temporã. Ou seja, é a chuva que cai e faz germinar a semente. Um pouquinho antes da colheita, cai uma chuva abundante, chamada chuva serôdia. Essa chuva, ela cai exatamente no momento em que em que o fruto está no processo final de amadurecimento. Então, a chuva temporã é uma chuva que cai para fazer germinar a semente. E a chuva serôdia é uma chuva que cai para fazer amadurecer o fruto, para a colheita. Certo? No sentido espiritual, a Bíblia fala dessas duas chuvas. E a chuva temporã caiu lá no tempo dos apóstolos. Já ouviram falar no dia do Pentecostes, todos nós ouvimos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado. E aquele momento era um momento em que o reino de Deus havia sido proclamado por Jesus, que havia há poucos dias morrido. E 120 pessoas aproximadamente estavam naquele lugar onde caiu o Espírito Santo, onde foi derramado o Espírito Santo, na chuva temporã. Qual que era o objetivo da chuva temporã? Fazer germinar a semente. Pergunto para vocês, a semente do Evangelho germinou ou não germinou? Germinou tanto que hoje 3 bilhões de pessoas se professam cristãos. Então aquela semente germinou. Agora, vem o momento da colheita. E para que haja colheita um pouquinho antes, vem a chuva serôdia, que é aquela chuva que vem para fazer amadurecer o fruto, para a colheita. E nós estamos vivendo, nesse momento, exatamente no momento da história em que a chuva serôdia, ou seja, o derramamento do Espírito Santo acontecerá. E é por isso que nós precisamos estar dispostos a receber o Espírito de Deus em nós, para que nós sejamos instrumentos usados por Deus para a salvação dos filhos dele que estão em Babilônia, para que Jesus possa voltar. Eu quero ler com vocês um texto do Espírito de Profecia. Eu vou pedir para o Beto projetar aqui, para que nós leiamos juntos. Esse texto fala exatamente das duas chuvas. Olha que interessante. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Eu vou fazer uma pausa aqui. Prestaram atenção na seriedade e na profundidade desse texto? Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, ou seja, um pouco antes do derramamento das pragas. Um pouco antes das pragas, que estão previstas em Apocalipse 16, 17, 18, o Espírito de Deus será derramado sobre o povo, de tal forma que haverá um avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Ou seja, o Espírito vai ser derramado e nós veremos no mundo a pregação do Evangelho com tanto poder quanto aconteceu no dia dos apóstolos. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Mais um, Beto, por favor.
Neste tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. No dia 10 de março desse ano de 2012, nós tivemos um dia especial na Igreja Adventista em toda a América do Sul. Vocês se lembram o que aconteceu? Nós tivemos um sábado de jejum e oração, pedindo a Deus o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque as profecias nos apontam o momento em que o Espírito deveria ser derramado, e esse momento chegou. E nós temos que ter a mesma atitude de Elias, buscar de Deus o Espírito, para que nós possamos ajudar a Deus, possamos fazer o nosso papel, a nossa parte, para que os filhos de Deus sinceros sejam tirados de Babilônia. Porque a voz de Deus não será ouvida pelas pessoas, senão através dos seus mensageiros, que somos nós. Mas o Espírito de profecia fala do derramamento do Espírito Santo, e a Bíblia promete isso? Como último texto dessa noite, eu quero convidá-los a lerem comigo o que está escrito no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel no capítulo 2, a partir do verso 28. Nós conhecemos também o texto, mas é um texto muito forte, muito bonito. Eu quero ler com vocês. E há de ser que depois, é Deus falando, e há de ser que depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Me angustia pensar por que é que os nossos filhos e as nossas filhas não têm profetizado. Por que é que os nossos jovens não têm tido visões? Por que é que os nossos velhos não têm tido sonhos? Só existe uma explicação. É porque o Espírito de Deus ainda não foi derramado da forma como foi prometido. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 13, Jesus fala uma frase interessante. Ele diz assim: vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais Deus dará o Espírito àqueles que o pedirem. Se nós não recebemos ainda o Espírito, se os nossos filhos não estão profetizando, é porque nós não temos pedido a Deus. Porque Jesus afirma que se nós pedirmos, nós receberemos. A mensagem dessa noite é para convidar-nos a uma reflexão. Você e eu precisamos pensar um pouco. Por que é que o Espírito de Deus não está sendo derramado na minha vida? Querido, só existe uma resposta. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos estudar a cada dia a palavra de Deus. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e pedir a Deus o Espírito. Porque no dia em que nós fizermos isso, nós temos a promessa, nós lemos, vem um momento em que o Espírito será derramado. E nós estaremos prontos para sermos usados por Deus para a salvação dos filhos dele que precisam ser chamados da confusão. Eu ouvi uma música que me falou muito ao coração. Essa música, ela lembra da história lá do profeta Elias. E ela tem uma frase que me angustiou o coração.
Como aqueles profetas de Baal, havia tudo. Ali estava a lenha, estava o sacrifício, estava o altar, mas não havia fogo. E para que o fogo acontecesse ali, somente através do poder de Deus. E eu fico me perguntando, onde é que está o fogo na igreja? Nós temos o altar, temos a lenha, temos todas as coisas, mas onde está o fogo? Eu vou cantar essa música e quero convidar você a um momento de reflexão. Enquanto eu canto, que a gente medite junto nas palavras dessa música, para que nós aproveitemos a oportunidade para orarmos a Deus e dizermos: Senhor, coloca em nós o teu Espírito. Derrama sobre nós uma porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, porque há pessoas sinceras que precisam ser encontradas pela verdade e que estão em Babilônia. Senhor, usa-nos para resolvermos essa situação, para sermos instrumentos teus, para salvarmos as pessoas que estão em Babilônia. Ouça essa música e ore a Deus. Peça ao Espírito Santo. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos do Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos do Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos do Evangelho e Jesus Cristo vai voltar.
Eu oro a Deus nessa noite, para que muito em breve nós vejamos os nossos filhos profetizarem. Que Deus derrame o seu Espírito sobre a igreja, porque há sinceros filhos de Deus que precisam ser chamados de Babilônia. E Deus conta comigo e com você para fazermos o chamado. Vamos nos colocar em pé para a oração. Santo Deus, nós te louvamos nessa noite porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nós sabemos que não temos pedido de Ti o Teu Espírito como deveríamos, mas nós aproveitamos essa noite para fazê-lo, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que há pessoas sinceras que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E nós estamos aqui dizendo claramente, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. E sabemos para que o Senhor nos envie, que é necessário recebermos o Teu Espírito. Por isso, Senhor, como nós sabemos que o tempo é chegado, nós te pedimos que o Senhor derrame a chuva serôdia sobre a igreja. Ó Pai, enche-nos do Teu poder, enche-nos do poder do Teu Espírito, para que nós saiamos por esse mundo, ajudando o Senhor a salvar as pessoas. Ó Pai, nos enche do Teu poder, dá-nos uma porção dobrada do Espírito que o Senhor colocou sobre Elias. Que nós estejamos com o coração aberto para recebermos a Tua direção e que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Ó Pai, nós não merecemos nada, mas entregamos a nossa vida nas Tuas mãos para, durante esta próxima semana, pedir que o Senhor derrame o Seu Espírito e transforme o nosso coração. Usa-nos para pregar o Teu Evangelho, porque o Senhor precisa voltar. E nós te pedimos, vem, Senhor Jesus. Nós te pedimos em Teu nome. Amém, Senhor.